Mateus, capítulo 21, verso 21 e 22, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Assentai-vos. Queridos, esse versículo, ou esses dois versículos mencionados por Cristo, eles nos leva a uma reflexão profunda acerca das nossas orações, acerca daquilo que nós pedimos e que recebemos ou então não recebemos. Jesus havia amaldiçoado a figueira, os discípulos tinham visto isto, e os discípulos ficaram impressionados com a palavra de Cristo para com a figueira, e tendo em vista que aquela figueira se secou, e eles ficaram encantados com aquilo, com tamanho poder e tamanha glória. E Jesus diz: olha, eu quero dizer algo para vocês. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer muito mais do que eu. Vocês não somente vão fazer o que foi feito a esta figueira, mas também vocês vão dizer a este monte: ergue-te daqui e precipita-te no mar, e assim se fará. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está nos ensinando, é que nós temos uma capacidade que nós não desenvolvemos. A capacidade de fazer o extraordinário por meio da fé. A capacidade de atingir o inatingível por meio da fé. E isso nos traz como resposta, porque muitas vezes nós perguntamos a Deus acerca de tantas coisas que acontecem em nossa vida, e acerca de tantas coisas também que não acontecem em nossa vida. Porque todos nós que aqui estamos, temos diversos questionamentos com Deus. Todos nós. Nós perguntamos por que Deus não está nos respondendo. Nós perguntamos por que nada muda em nossa vida. Nós perguntamos por que a gente ora e nada acontece. Como se a culpa fosse de Deus. Ou como se nós quiséssemos colocar Deus contra a parede. Nós queremos achar o problema. Nós queremos achar onde é que está o problema que nossas orações não estão sendo ouvidas e nem respondidas. Mas o problema é fácil de encontrar. É só ir no espelho e ali estará o problema. A nossa vida, nosso estilo de vida, a qualidade da nossa fé, a qualidade da nossa oração. Esse é o problema. É que nós não manifestamos para com Deus a verdadeira fé. E Jesus vai além, no versículo 22 do capítulo 21, ele diz: se vocês pedir alguma coisa em oração, crendo e não duvidando, assim será feito, vocês vão receber. Então, para que a minha oração seja ouvida, existem princípios que eu preciso cumprir. E aqui eu começo a mensagem dizendo: não basta só orar. Não basta só orar. A oração ela tem que ser acompanhada por princípios. Ela precisa ter princípios, e são esses princípios de vida que nós adotamos que fazem com que as nossas orações sejam ouvidas por Deus.
Acontece que nós queremos orar, mas nós não queremos cumprir os princípios estabelecidos por Deus. Nós queremos que Deus nos ouça da maneira que nós estamos. Nós queremos que Deus faça um milagre, mas não da forma dele, mas da nossa forma, do nosso jeito. E é por isso que as coisas não acontecem em nossa vida. Porque nós queremos orar, mas nós não queremos cumprir os princípios. Você já se perguntou se a tua oração tem chegado ao céu? E certamente você já teve a oportunidade de orar e ver Deus respondendo assim, tremendamente. É tão maravilhoso quando você vê resposta de oração. Que você ora e diz: Senhor, faça isso por mim. A oração, queridos, ela vai muito mais além do que pedir algo a Deus. Ela é a chave, o princípio do relacionamento com Deus. Eu vou repetir para você entender. A oração vai muito mais além do que pedir algo a Deus. Ela é a chave e o princípio do relacionamento com Deus. E é esse princípio que nós não estamos entendendo. Porque nós estamos orando sempre quando nós precisamos de alguma coisa. Mas nós não estamos vendo a oração como uma chave e um princípio de um relacionamento genuíno com Deus. E aqui está o porquê que muitas vezes Deus não nos ouve. Aqui está o porquê que muitas vezes Deus não nos responde e não se manifesta em nosso favor. Porque nós nos esquecemos dos princípios e achamos que simplesmente a nossa oração é suficiente. E não estou desmerecendo a oração. Eu estou apenas dizendo que a nossa oração precisa ser acompanhada por princípios que norteiam a nossa oração. Que serve como mola propulsora para fazer com que a nossa oração atinja aos portais celestiais e atinja o trono da glória de Deus. Mas nós não temos visto a oração nesta perspectiva. Nós temos visto a oração como meio pelo qual adquirimos algo em Deus, e não meio pelo qual nos relacionamos com Deus. E com isso nós não conhecemos a Deus e a forma como Ele age e como Ele se manifesta em nossa vida. Eu sei que eu não tenho tempo para mencionar algumas barreiras que impedem a nossa oração chegar ao céu. Você já pensou nisso? Você já se perguntou se no meio entre você e Deus, entre a sua oração e o céu, se não existe algumas barreiras que têm impedido da tua oração chegar? A Bíblia menciona alguns elementos, alguns sentimentos que impedem a nossa oração chegar até Deus e até mesmo invalida a nossa oração, ou então faz com que Deus vire as costas para a nossa oração. Pastor, mas eu nunca vi ninguém dizer isso. Então quer dizer que eu posso fazer uma oração e ela não valer de nada? Sim, queridos. Verdade. E aqui eu quero trazer para vocês alguns elementos que precisam ser arrancados de dentro de nós. Arrancado dos nossos corações. Arrancado do nosso cotidiano. Porque esses elementos são ou colocados por nós mesmos, ou então o inimigo, sabendo que a nossa oração pode ser ouvida, ele lança isso para que a nossa oração não venha a ter efeito. Alguns elementos invalidam a nossa oração. E o primeiro elemento é a dúvida. Talvez este seja um dos elementos mais pertinentes à nossa vida. Em Tiago capítulo 1, do verso 6 ao verso 8 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida
é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Olha que profundo. E quantas vezes a palavra que soa no nosso coração é a palavra da dúvida? Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Irmão, queridos, Deus não existe será para Ele. Existem palavras que não funcionam no vocabulário de Deus. Não existe no dicionário dele. Porque Ele pode todas as coisas. Ele disse: aquilo que ao homem é impossível, a Deus é possível. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ele faz coisas extraordinárias. Quando Elias, diante do rei Acabe, ousadamente disse: olha, rei, sob minha palavra não haverá nem chuva e nem orvalho. Ele não disse sobre a palavra de Deus, porque Jesus nos dá palavras de autoridade. Jesus falou: em meu nome vocês podem. Em meu nome vocês podem. No nome de Jesus eu posso. Eu não posso no meu próprio nome, mas no nome daquele que vive e que reina para sempre, eu posso todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque alguém me garantiu isso, e esse alguém é poderoso para cumprir, e Ele é fiel à sua palavra. Não deixe que a dúvida bloqueie, cancele, anule a tua oração. E muitas vezes a dúvida assola o nosso coração. Segundo, o orgulho. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: mas Ele concede graça maior, porque diz a Escritura, observe, Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. No momento que eu orar, se Deus enxergar orgulho no meu coração, Ele se opõe a mim. E a minha oração não é válida. E às vezes ninguém falou isso para nós, e nós estamos orando inutilmente. Não deixe que o orgulho bloqueie a tua oração. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Logo eu aprendo que a verdade não implícita nesse texto é que Deus se atenta às orações dos humildes. E a Bíblia vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Humildade é um ingrediente que nunca pode faltar na nossa oração. Terceiro, atender o pecado no coração. Olha, pastor, atender o pecado no coração? Salmo 66, verso 18 diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sabe o que é atender o pecado, a iniquidade no coração? É quando ele bate, a gente abre. E o pecado sempre tentará entrar nos portais do nosso coração. Mas quando nós atendemos, o salmista diz: o Senhor não ouvirá a minha oração. Não atenda o pecado no teu coração. Todos nós, todos os dias, passamos por momentos onde o pecado bate na nossa porta e diz: eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar no seu coração.
E à medida que o pecado entra, nossas orações são anuladas. Não dê vazão, não dê espaço para o pecado, para a iniquidade adentrar os portais da tua alma e do teu coração. É por isso que muitas vezes nós perguntamos, será que eu estou orando e Deus não está me ouvindo? É porque nós estamos nos esquecendo dos princípios. E não basta só orar. É necessário que os princípios sejam cumpridos. Quarto, desviar os ouvidos da palavra. Provérbios 28, 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até as suas orações são abomináveis. Nós queremos que Deus nos ouça, mas nós não queremos ouvir a sua voz e a sua palavra. Nós não estamos querendo dar ouvido à palavra. E quando nós não damos ouvido, quando nós desviamos os nossos ouvidos da palavra de Deus, até as nossas orações são abomináveis. Não, mas não é bem assim, não é desse jeito, a palavra diz isso, não sei o que, e inventa 1001 coisa. Queridos, Deus não negocia a sua palavra, Deus não negocia os seus princípios. Deus é fiel à sua palavra, e Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele é fiel à sua palavra. Há quem diga que Deus é fiel a nós. Engano, Deus nunca vai ser fiel a nós, porque nós não merecemos fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele falou, Ele cumpre na sua vida, não porque Ele é fiel a você, mas por causa da palavra dEle. Então não se iluda quando alguém dizer, olha, Deus é fiel a você. Não, Deus nunca vai ser fiel a você, porque você não é merecedor da fidelidade de Deus. Ele é merecedor da nossa fidelidade, mas nós não somos merecedores da fidelidade dele. Ele é fiel à sua palavra. O que ele falou, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai cumprir na sua vida, porque ele é fiel à sua palavra. O que desvia os ouvidos da palavra. Não desvie o teu ouvido da palavra de Deus. Quinto, aquele que trata mal o seu cônjuge. E essa é especialmente para os casados. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitais com suas esposas com entendimento, dando graça e honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Se eu maltrato a minha esposa, as minhas orações são impedidas. Se a minha esposa me maltrata, as orações dela são impedidas. Uai, pastor, mas não está dizendo o esposo? A verdade não implícita nesse texto é que também se a esposa trata mal o marido e vice-versa, as orações são impedidas. E às vezes dentro de casa tem uns cavalinhos de plantão. É um santo, mas dentro de casa é um dragão. Aí ele quer que as orações dele sejam ouvidas. É uma santa, uma benção na vista de todo mundo. Dentro de casa ela quer matar o marido e ela quer que a oração seja ouvida. Queridos, Deus não negocia seus princípios. A gente tem que ouvir a verdade, que a verdade vai nos limpando, vai nos sarando, vai nos direcionando, vai nos dando respaldo, vai nos ensinando como Deus age, como Deus opera, como Deus nos ouve. Essa é a verdade. Não pense você que aquelas pregações, que você vai ter tudo. Isso é tudo mentira, tudo balela. Isso é tudo calúnia, tudo coisa que Deus não falou. Está na palavra, tá. Existem princípios que não podem ser quebrados. Deus não negocia os seus princípios.
Deus não negocia a sua palavra, Ele não rebaixa a sua palavra. Aprenda isso. Sexto, vaidade. Tiago, capítulo 4, verso 3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossas vidas, com as vossas vaidades. Tem gente que está orando, pedindo algo a Deus, mas ele não quer abrir mão das suas vaidades. E Deus não abre mão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, egoísmo, vaidade, orgulho. Não, eu quero porque eu quero fazer isso, aquilo e etc. Não deixe que a vaidade adentre aos portais do teu coração. Sétimo, tem que falar essa, Senhor. Falta de perdão. Jesus diz algo assim: olha, quando vocês estiverdes orando, perdoai. Se o teu inimigo fizer algo contra você, perdoe. E ele vai dizer assim: se vocês não perdoar aquele que vos ofendeu, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Aí você diz assim: mas pastor, e onde é que está a falta de perdão ligado à falta de resposta da oração? Isaías capítulo 59, verso 1 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvá-los, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvi-los. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que vos ouça. Ora, se tem pecado na minha vida, eu só posso quebrar essa barreira com o perdão de Deus, sim ou não? E eu só tenho o perdão de Deus se eu perdoo aquele que me ofendeu, sim ou não? O perdão de Deus é condicional. Se eu não perdoo, eu tenho uma barreira, e se eu tenho essa barreira, eu não sou ouvido por Deus. É Bíblia, irmão. É a palavra. Libere perdão. Não sangre em cima daquele que te ofendeu. Deixe o Espírito Santo curar a tua alma e o teu coração, te libertar, porque o perdão faz bem para quem libera, muito mais bem para quem libera do que para quem recebe. Libera. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes a nossa oração não consegue atingir aos portais da glória de Deus, porque nós temos algo contra alguém. É a verdade. Maldade nos nossos atos. Oitavo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 1, verso 15 ao verso 7. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai, parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Às vezes nós queremos que Deus ouça as nossas orações, mas existe maldade nas nossas atitudes. E o que Deus está dizendo? Ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não as ouvirei. E quando vocês estendem as mãos, eu rejeito, porque existe maldade nos vossos atos. Simples, querido. Aí é a resposta de porque muitas vezes nós oramos e Deus não responde. E a gente está dizendo: Deus, eu tenho te clamado, Deus, eu tenho orado, Deus, eu tenho ido para a igreja, Deus, eu tenho feito isso. E Deus está dizendo: é simples, segue o princípio e eu te abençoo. Segue os princípios e eu derramo sobre ti as ricas e poderosas bênçãos. Não basta apenas orar, tem que seguir princípios. Conta-se a história de uma esposa que orava ferventemente pelo esposo. Ela não perdia um culto. Um culto ela não perdia, era a primeira a chegar, a última a sair.
Ela orava. E ela dizia assim: pastor, eu oro tanto para o meu marido se converter, eu oro tanto por esta causa e eu não vejo. O pastor falou: irmã, você não vai ficar no culto hoje não. Não, pastor, mas eu preciso orar. Não, volte para sua casa agora. Vai lá, procure seu esposo. Trate ele da melhor forma que você puder. Diga a ele que foi o pastor que mandou você voltar para casa e cuidar bem dele. Faça isso. Aí, aquela esposa, aquela moça, aquela mulher foi para casa, deu ouvido ao seu pastor, chegou lá e ela tratou o marido brilhantemente. O marido nunca tinha ido numa igreja. No domingo seguinte, quem estava na igreja? O marido. Se converteu naquele mesmo domingo. Se tornou um grande servo dentro da igreja. Se tornou um grande homem e um grande auxiliador daquele pastor. A mulher estava há tempos orando, mas um princípio tornou a sua vida diferente. Trouxe conversão do seu marido. Trouxe mudança na sua casa. Às vezes nós estamos orando, mas temos esquecido dos princípios. Segue os princípios e Deus cumpre a sua palavra. Se firme com Deus, viva na plenitude do Senhor e Ele cumpre as palavras dele em sua vida. 9, coração longe de Deus. Coração longe de Deus. Mateus capítulo 15, verso 8 ao 9 diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, em vão me ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando o nosso coração está longe de Deus, se até a nossa adoração é em vão, imagine a nossa oração. É necessário que o nosso coração se volte para Deus verdadeiramente. É necessário nos achegarmos a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a, diz o Senhor. Quando nós nos achegamos, Deus se achega a nós. Deus segue princípios estabelecidos por Ele na sua palavra. E quando eu atento os meus olhos e o meu coração aos princípios da palavra de Deus, Deus cumpre tudo aquilo que me prometeu. Porque tudo aquilo que Deus estabeleceu, eu estou cumprindo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de... Eu estou cumprindo um princípio, eu me torno como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperar. Eu vou seguindo uma regra de princípios, eu vou obedecendo a palavra de Deus, e eu vou destravando bênçãos de Deus sobre a minha vida. É simples, não basta apenas orar, tem que cumprir princípios. Eu oro e os princípios norteiam a minha oração. Simples e fácil. E aí as nossas orações vão chegando no trono da glória, como a oração de Daniel. Daniel se colocava na presença de Deus, e Deus manda um anjo para falar com ele, e diz: Daniel, filho muito amado, eu vim por causa das tuas... Em outras palavras, Daniel, a tua oração chegou lá no céu, Deus me deu uma ordem para vir na terra, por causa das tuas orações que chegaram lá. É isso que é resposta de oração. É isso que Deus quer fazer conosco. Não pode ter interferência na ligação. Sabe o que acontece? Deixa eu falar para você.
Você já passou pela experiência de ligar para alguém e a ligação tem interferência? Sim ou não? Você não ouve a pessoa está te ouvindo, às vezes nenhum ouve o outro, às vezes nossa oração está com ligação, com interferência. Existem muitas interferências em nossa oração. E é por esta razão que Deus não está nos ouvindo. Deus está falando o quê? Olha, tira aí essa interferência aí para que eu te ouça melhor. Fale um pouco mais alto, fala um pouco mais humilde, fala um pouco mais intenso. Rasga o teu coração e eu vou te ouvir. Olha, está tendo uma interferência na ligação, não estou te ouvindo não. Olha, faz isso aí. Melhora o sinal aí entre eu e você. É isso que Deus quer. Que o nosso sinal entre Ele seja melhorado. Eu sei que todos nós temos algo que precisamos em Deus. Todos nós temos algo que precisamos em Deus. E às vezes nós não temos forças para se levantar. E para você chegar aqui, alguns foi uma luta. Só chegou mesmo porque Deus mandou um anjo e falou assim: tira todo o empecilho para ele chegar aqui. Na última hora, alguns não queriam até desistir. Mas o Espírito de Deus falou: você vai, porque eu tenho uma palavra certa ao teu coração. Eu tenho uma palavra genuína ao teu coração. E Deus é um Deus que fala o profundo e escondido, e com Ele está todo o poder. Você crê nisso? Há um pairar de paz e de glória em nosso meio. Nós precisamos ficar sensíveis à sua voz e à sua presença. Porque Deus continua falando poderosamente. Deus continua se revelando poderosamente. Se coloque de pé por um instante.